Bom dia, gente. Eu sou Gisele, aluna do 8º período do curso de Matemática pela Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG. Eu tenho aqui algumas questõezinhas para fazer sobre EDO. O que é EDO? São equações diferenciais ordinárias, uma disciplina do nosso currículo escolar. Então, aqui nós temos que fazer um pouco sobre essas equações diferenciais ordinárias não homogêneas. Não homogêneas quer dizer que o resultado da equação é um número qualquer diferente de zero. Então aqui eu tenho, além do termo dependente, que é o que está dentro da equação, eu tenho também o independente, que é o que está fora. Eu tenho a minha fórmula que eu vou usar, que é y é igual a exponencial elevado a menos integral de p de x dx, vezes, abre colchete, integral de exponencial elevado a integral de p de x dx, vezes q de x dx, mais a minha constante. Isso daqui é a fórmula geral que eu vou utilizar para resolver as equações e eu tenho duas propriedades que são essenciais a gente compreender para começar a aplicar. Essas propriedades são: o p de x sempre é o termo que vem antes do y, ou seja, é o meu termo dependente, está dentro da minha equação. E o meu q de x é o independente, né? Como eu já falei, é o que está após a igualdade, é o termozinho ali que tem que ser diferente de zero. Então vamos lá. A minha primeira que eu tenho aqui é dy sobre dx mais cosseno de x vezes y é igual ao cosseno de x. Identificando aqui, ó, antes do y eu tenho o cosseno de x. Então, esse daqui é o meu p de x. Após a minha igualdade, eu tenho cosseno de x também, que nesse caso aqui é o mesmo termo. Mas isso é uma particularidade desta equação, nem sempre vai ser assim. Então, como eu já tenho uma fórmula aqui, eu não vou copiar ela aqui embaixo não, senão também eu acho que vai ficar sem espaço para a gente resolver nessa folha aqui. Então, eu já vou direto, visto que nós temos a equação aqui em cima. Então, vai ficar o seguinte: y é igual a exponencial menos integral de p de x. O p de x eu tenho cosseno de x, vou colocar cosseno de x aqui já. Aqui, ó, dx, então o dx tem que vir aqui também. Vezes, aí eu vou abrir o colchetes, integral de exponencial elevado a integral de p de x, cosseno de x de novo, cosseno de x, dx, vezes o meu q de x, que é o mesmo termo, cosseno de x, dx, mais a constante. E aqui eu fechei. Agora eu vou resolver isso daqui. Como que eu vou resolver? Vou tirar a integral de onde eu já posso e já vou modificá-la se for possível. Então aqui no caso, ó, essa integral e essa daqui ainda permanecerá. As integrais que estão sendo elevadas ao exponencial, a gente já vamos resolvê-la de uma vez. Então aqui eu tenho o seguinte, ó, y é igual a exponencial de menos, né? O menos já estava aqui, já era a fórmula. A integral de cosseno de x é seno de x. Então, onde está cosseno de x, eu vou substituir por seno de x. O dx, ele sai. Como eu já resolvi a integral, o dx também já sai. Vezes, abre colchetes, integral do exponencial. O exponencial ainda não foi resolvido, então ele permanece como integral até então. Essa integração aqui eu vou resolver novamente como eu fiz aqui fora. Eu já vi que o integral de cosseno de x é seno de x, então eu já vou substituir por seno de x. Dx já sai também. Vezes o cosseno de x permanece, nós não resolvemos. Cosseno de x dx mais a constante. Já reduzi um pouquinho isso daqui, né? Agora a gente ainda vai dar sequência a isso daqui. Como que eu vou resolver isso daqui agora? Para não ficar escrevendo seno e cosseno, já que um é integral do outro e pode acabar me confundindo, a gente vai fazer o u e o du, para poder, em vez de ficar colocando seno e cosseno, usar as letrinhas que vão me ajudar a resolver isso daqui e terminar isso mais rápido. Então vamos colocar aqui, ó, u, mão cantinho. Pode aqui em cima mesmo, tá? Essa é da parte de baixo aqui, mas já falei aqui em cima. U é igual a seno de x e o meu du, no caso, é a minha derivada de seno, vai ser
cosseno de x. Cosseno de x, na verdade aqui tem que entrar o dx também, tá? Então, o du vai ser cosseno de x dx. Agora eu vou substituir onde está o seno. Eu vou colocar u, onde está cosseno, vai ficar o meu du. Então, vamos lá resolver isso aqui. Y é igual a exponencial, aqui a gente já trocou, né? Mas o de fora aqui, como ele não foi mexido em nada antes, a gente vai permanecer com menos seno. Menos seno de x. Agora dentro do colchete eu vou mexer. Integral de exponencial, o seno de x eu tenho u, então já vai ficar o meu u. Vezes cosseno de x eu tenho du. Mais a constante. Ah, por que o dx não foi? Porque o du é igual ao cosseno de x vezes dx. Então, toda essa parte aqui nós chamamos de du. Aí eu fecho aqui. Agora, eu consigo resolver um pouquinho mais. O du, ele é o mesmo que 1. Tudo que eu multiplico por 1 é ele mesmo. Então, essa parte aqui pode sair também. Então, dessa forma, y é igual a exponencial de menos seno de x vezes cox. O exponencial aqui sai também, então aqui já vai ficar e, no caso o exponencial não, desculpa, sai a integral, né? Então aqui vai ficar e, o meu u é seno de x, então exponencial de seno de x, mais a constante. Esse daqui saiu porque multiplicado por esse daria o mesmo termo, né? Então, tudo que multiplica por 1 é ele mesmo, não preciso ter ele aqui no caso da multiplicação, ele é o meu termo neutro, né? Então, y é igual, como eu havia falado lá em cima, o que diferencia isso daqui desse daqui é apenas o sinal, né? Então, para que eu vou ficar fazendo duas vezes a mesma coisa? A gente vai ver isso aqui agora. Eu vou transcrever e na parte de baixo a gente já sai cortando. Vai ficar exponencial de menos seno de x vezes exponencial de seno de x. Na propriedade matemática, quando eu tenho uma multiplicação, né, uma base elevado, a mesma base, desculpa, elevado a um termo, a gente troca, ou a gente soma ou a gente subtrai, né? Como é que eu tenho multiplicação? Eu tenho que somar. Se eu tenho mais seno e tenho menos seno, 1 menos 1, 0, né? Então, essa partezinha aqui, a gente vai cortar ela já já. Mas vamos seguir aqui, ó. Mais, aí aqui eu tenho a minha constante, só que a minha constante multiplica pelo termozinho que eu tenho aqui. Então, vai ficar a constante de exponencial, minuto aqui não, desculpa, é de fora, né? Multiplicação de fora. Exponencial de menos seno de x. Pronto. Agora aqui, ó, como eu falei, se eu tenho menos 1 mais 1, eu posso cortar ambos, não posso? Então aqui, no caso, o exponencial ele vai permanecer, porque a gente está cortando, na verdade, aqui é o que está sendo elevado. Então vai ficar exponencial de 0, 1 menos 1, 0, né? Mais, aí eu continuo pegando. Menos seno de x. A gente sabe que na matemática tudo que é elevado a 0 é igual a 1, mais constante vezes exponencial de menos seno de x. Então aqui eu finalizo a minha equação. O que eu fiz aqui? Onde eu tinha onde eu tinha o seno, transformei em u, onde eu tinha cosseno de x, dx, transformei em du, e dessa forma eu consegui ir cortando os termos, ó, du é igual a 1, esses dois termos aqui eles são iguais, então eu consegui cortar aqui, no caso, o que estava sendo elevado, né, a minha potência, isso resulta em 0, tudo que é elevado a 0 é igual a 1. O que estava aqui dentro, eu só multipliquei com aqui de fora, então vai ficar aqui 1, né, mais constante vezes exponencial elevado a menos seno de x. E dessa forma aqui eu termino a minha equação, né? Equação diferencial ordinária não homogênea. Essa é a primeira.
Então, dy sobre dx mais cosseno de x vezes y igual ao cosseno de x é igual a 1 mais constante vezes exponencial de menos seno de x.